Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus nesta manhã de segunda-feira, nesse início de mês de junho. Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um encontro com a Palavra de Deus, na Palavra de Deus. Primeiramente, quero pedir perdão por não ter tido aqui o mês inteiro de maio. Consegui vir só um período, mas Deus sabe de tudo sobre nós. É Ele que nos cerca por trás e pela frente, é Ele que põe as mãos sobre nossa vida. Então eu sou guiada por Ele, levada por Ele, por onde Ele me manda, e eis-me aqui. Porque a palavra do Senhor me ensina em Mateus, quando Ele convidou Mateus para seguir Ele. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. E da mesma forma, esse é o meu chamado. Quando Ele me convidou: pega a sua cruz e siga-me. E a palavra de Deus também, através de Mateus 9, nos ensina: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, os trabalhadores são poucos na colheita. A colheita é grande. Mas vamos louvar e agradecer o nome do Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade, que é paciência, que é longanimidade, que é fidelidade, que é mansidão, domínio próprio. Aleluia, glória a Deus por estarmos aqui juntos. Lembre que vocês não ficaram sozinhas. O Espírito Santo de Deus te deixou o Salmo 139 para você caminhar todas as manhãs, todos os dias no seu devocional. Glória a Deus nas alturas. E nessa manhã nós vamos confessar, porque essa é a vontade de Deus para nós, porque os trabalhadores são poucos, a colheita é grande. E quando você confessa que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, Ele te fala: pega a sua cruz e siga-me. Eis-me aqui, para ouvir, para obedecer, para ser guiada pelas mãos dEle. Deus seja louvado. Talvez você precise de voltar para a escola de ensinamentos do Senhor. É assim que o Senhor nos pega, voltando para a escola, estudar de novo a palavra de Deus que você deixou para trás. Obrigada, Espírito Santo. E eu convido cada família, Pai, que vai passar aqui hoje para ouvir, para entender o seu chamado, como o meu chamado, como o Senhor me chamou, como chamou tantos homens e mulheres de Deus, como convidou os 12 apóstolos para sentar à sua mesa. Tem lugar à mesa, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Cobre cada um com teu sangue. Tira o véu dos nossos olhos. Tira todo o impedimento que nos atrapalha nessa manhã, nesse mês de junho, Pai. Nesse mês entregamos tudo o que temos, tudo o que somos nas tuas mãos. Somos deles e eles somos nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. É assim que o Senhor trabalha em nós. E nesta manhã nós vamos confessar mais uma vez a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso mês, sobre quem você tem sido em Cristo Jesus. E é assim que Ele nos ensina. Eu sou um espírito, possuo uma alma e moro no corpo físico. Meu espírito é lâmpada do Senhor, o Deus, o meu Salvador, está me guiando através do meu espírito a toda a verdade. Eu sou filha de Deus, nascida do Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus e guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo dá direção ao meu espírito e ilumina o meu caminho. Ilumina a minha mente, a minha direção por onde devo passar. Ele me mostra o caminho por onde devo andar em todas as áreas da minha vida. Ele me guia por um testemunho interior. Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados.
A sabedoria está no meu interior. É você dizer, a sabedoria está em mim. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria está no meu interior, seu amor perfeito está em mim. Tenha a unção do Santo. Estou me tornando consciente do Espírito. Ouço a voz do meu Espírito e obedeço o que ele diz. Deixe que o meu Espírito me domine, pois não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Examino os meus caminhos à luz da palavra de Deus. Confio no Senhor. Confio no Senhor. Confio no Senhor de todo o meu coração e não dependo do meu próprio entendimento. Reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele me dirige os passos. Ando na luz da palavra de Deus. Eu coloquei um toquezinho fundo musical, mas teve um intervalozinho, eu vou desligar. Ando na luz da palavra de Deus. Educo, treino e desenvolvo meu espírito. A palavra de Deus não se apartará da minha boca. Diz isso para você. Educo, treino e desenvolvo o meu espírito. A palavra de Deus não se apartará da minha boca. Medito nela dia e noite, portanto os meus caminhos serão prósperos e eu serei bem-sucedida na vida. Sou praticante da palavra de Deus e coloco a palavra de Deus em primeiro plano. Minha mulher espiritual está crescendo, ou meu homem espiritual. Graças a Deus que sempre me conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Deus seja louvado. É assim que o Espírito Santo nos convida. A consagrar a nossa vida, o nosso mês, o nosso dia nas mãos dele. É você confiar, é você confessar com a sua boca que só o Senhor é Deus da sua casa. É você dizer para ele, tem lugar na mesa para ti, Senhor. Tem lugar na mesa para o Senhor. Deus seja louvado. Nós vamos declarar essa oração também, porque a nossa casa é casa de oração, é casa de convívio. Quando eu não estou aqui presente, mas tem uma oração para você meditar. Igual durante o mês de maio, ele deixou para nós o Salmo 139. Então você não andou sozinha. Glórias e graças rendemos ao Senhor. Mais uma vez eu lhe disse. Então Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Porque são poucos. São poucos os trabalhadores. E a colheita é muito grande. Quantas pessoas precisando de nós, do nosso testemunho, do nosso sim, do nosso id, da tua cura e você curando outras vidas. É assim que ele nos ensina. Oração da fé declara, e nós vamos declarar essa oração nesta manhã, nesse mês de junho. Glória ao teu nome, Pai. Tu és o meu Pai, cuidas de mim, cuida da minha casa, dos meus negócios, tudo que leva o nosso nome por direito. Aí você vai dizer o seu nome, seu sobrenome. És o meu pastor e de nada me faltarás. Estou certo de que suprirás cada uma das minhas necessidades de acordo com a tua riqueza em glória. Obrigada porque envias os teus anjos que trabalham ao meu favor e não me faltará o pão de cada dia. A situação lá fora é de crise econômica, mas eu sei que tu me levarás em triunfo por meio de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado nesta hora, nesse dia. Vem, Espírito Santo. Enche do coração dos vossos fiéis, acende nele o fogo do vosso amor. Vem, Espírito Santo de Deus, renovando cada mente, cada coração, cada falar, cada pensamento, Pai, nosso. Vem, Espírito Santo, habitar na nossa casa. Habita, Espírito Santo. Arranca toda a sujeira do nosso coração, porque nós queremos estar habitados no Senhor. Você vai vir aqui no Salmo 91, nesse mês de junho,
E você vai ficar habitado no seu forte poder. É habitação, ele está te convidando para você estar habitado nele. Está nos convidando a habitar nele. Eu tive um sonho, eu vou te contar nessa minha jornada do mês de maio, né, jejum, oração, constância, obediência. Eu tive um sonho que vinha um terremoto. Vinha algumas coisas, assim, vinha uma tribulação grande e alguns prédios tombavam, ficava só tombado assim, outros caíam e aquele monte de mulheres desesperadas. Chorava, gritava e não sabia o que fazer. Eram muitas. E o Espírito Santo de Deus, o que eu faço, Senhor, para ajudar essas pessoas, essas mulheres? Fala de mim, prega o meu nome. Fala das boas novas de Cristo. E quantas pessoas assim desesperadas. Umas gritavam, outras choravam. Então é isso que está acontecendo. Quantas vidas dentro de casa parada, com vícios, cheio de vícios, vícios emocionais, vícios na sua vida. Mas hoje, nesse mês de junho, você vai pedir o Espírito Santo para arrancar todos os altares de dentro da sua casa. Altares que você levantou, vícios que você levantou. Vem, Espírito Santo, habitar em nós. E através disso ele está nos deixando, durante o mês todo, o Salmo 91. Porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que se devasta ao meio do dia. Sabe por quê? Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal lhe atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que os proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele nos ama, ele nos resgata e ele nos protege, pois conhece o nosso nome. Quando chegar aqui, você vai dizer o seu nome da sua família, o seu nome, da sua casa, o teu povo. Vem, Espírito Santo de Deus, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus seja louvado, então você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Lembra disso. Lembra-se disso. Você está sempre com a palavra de Deus, com uma oração nesta casa de oração, nesse convívio com o Espírito Santo. E você pode vir aqui no Salmo 90. Ensina-me a contar os meus dias, Espírito Santo, para que o meu coração alcance sabedoria. Neste sonho, ele me mostrou algumas pessoas que eu conheço. Você acredita que eu conheço pessoas desesperadas, sem saber como lidar? Então vem, ouça a palavra de Deus e a pratica, porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. É você vir aqui na palavra de Deus, que ele te traz ensinamento, te traz cura,
renovo, nos traz. Durante essa jornada, ele me convidou a fazer um jejum de 40 dias. 40 dias. Quando ele me entregou a palavra de Josafá, quando Josafá estava na guerra, eu contei aqui isso. Porque levantamos pessoas para fazer jejum. E eu eis-me aqui, Senhor. Então eu estou junto com quase 1000 famílias, fazendo jejum de 40 dias, no jardim secreto de Deus. E é assim que o Espírito Santo nos toca. Então ele pede ele para te tocar. Qual o jejum, Pai, que eu devo fazer? Me ensina a jejuar. O nosso jejum que nós estamos fazendo é nos alimentando bem, tiramos toda a farinha branca, todo industrializados e o açúcar. Que não é difícil, gente, não é. E quando chega às 7 horas da noite, nós podemos alimentar até 7 horas da noite. Nas primeiras semanas, nós alimentamos até 7 horas, uma comida boa, saudável, um peito de frango, uma salada grelhada, um peito de frango grelhado, uma salada, ou senão uma fruta com sementinha, com chia, um iogurte, sem açúcar. É assim que o Espírito Santo nos ensina. Um omelete saudável, até 7 horas. Depois das 7, ficamos de 7 até 7 horas da noite no outro dia. Até 7 horas da manhã no outro dia. Aí você vem, toma um café sem açúcar, ou um chá, ou um suco, da sua preferência. Come coisas saudáveis. Coisas saudáveis. No seu café da manhã. No seu almoço, muita salada, verduras, frutas, salada, arroz, feijão, salada, proteína, carne, né? Peito de frango, peixe, que é as proteínas, carne de boi ou de porco para quem tem costume. É assim que o Espírito Santo nos ensina. Fizemos assim durante 5 dias. Então, de 7 da noite às 7 da manhã. Depois, na outra semana, começamos o jejum 7 da noite até meio-dia ou 11 horas. Sem nenhum alimento. E Deus tem falado, gente. Tem falado. Através desse jejum, eu tive vários sonhos. Um sonho que eu tive, várias mulheres, era uma palestrante, uma mulher, uma médica, que vinha para minha cidade palestrar sobre o monjaro. Quantas mulheres brigando por causa do monjaro e esquecendo do alimento bom que você pode colocar dentro da sua mesa. O arroz, o feijão, a salada, a verdura, a fruta. Você, aos pouquinhos, você vai tirando o açúcar da sua vida. O industrializado, os embutidos, os enlatados. A farinha, substitua a sua farinha, tem várias. Hoje o que a internet mais ensina é sobre alimentação boa. Então, se você quer viver um ano, um mês, um dia melhor, peça ao Espírito Santo discernimento sobre o seu jejum. Vai removendo essas coisas ruins da sua mesa, da sua casa. E é assim que o Espírito Santo nos ensina. E aí ele alinha. Ele alinha. Mais um testemunho de um sonho. Durante esse sonho eu voltava para estudar, para a escola. E quando eu chegava lá na escola, todas as cadeiras já estavam tomadas por crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens. E a professora estava com 3 cadeiras. E chega uma criança perto de mim com um desenho para me mostrar. Ela tinha feito um desenho e o colorido dela era alimento. Poucas frutinhas, que eu tinha cortado quadradinhas, poucas frutas e muitos embutidos naquela... É a realidade da nossa mesa. Porque é mais fácil
comprar um enlatado, comprar um embutido, ir ali na padaria e comprar o bolo cheio de farinha, ou biscoito, o pão que é mais fácil, a manteiga que você passa, do que você fazer um sacrifício de comer uma fruta, uma salada de manhã, um ovos mexido, um peito de frango grelhado, um abacate, um café sem açúcar, um chá, um suco. Então, fique a dica para vocês neste mês de junho, para nós que vamos nos fortalecer, Pai, nesta hora. Eu te peço mais uma vez, Pai, nos escuda com o Efésios 6, nos fortalece nesta manhã, nesse mês de junho. Nos fortalece, Espírito Santo, com seu forte poder. Veste-nos com as armaduras do Senhor, para combater os dias maus, a seta inflamada do maligno, a inveja, a traição, o orgulho, a arrogância, a frieza, o abandono. Cria em nós um coração puro, Senhor. Renova dentro de nós um espírito reto, pronto a lhe obedecer, Pai. Coloca em nós o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Calça os nossos pés com prontidão do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E que sejamos atentos e vigilantes em tudo que o Senhor nos mostrar, com oração e súplica. Lembrando que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Então comece a treinar suas mãos para a guerra e os seus dedos para a batalha. Comece a meditar na palavra de Deus, porque aquele que habita aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Talvez você é aquela Esther que Deus está te convidando para ficar 3 dias só de água. Começa, porque é o Espírito Santo que traz palavra, que traz convívio, que traz força, não é pela força do seu braço, porque sozinho você não consegue. Não consegue. Deus seja louvado por esta hora, por esse dia, por esta manhã, por esse mês, que consagramos tudo em Tuas mãos. Beijo no coração de todos e até amanhã. Eu creio em nome de Jesus. Assim seja, amém, amém e amém.